Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο 17ο Φεστιβάλ ΛΕΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ινστιτούτο Θερβάντες για τη φιλοξενία. Και είμαστε εδώ σήμερα για μια εκδήλωση αφιερωμένη στο μυθιστόρημα του Πάουλο Σκότ, ο οποίος κάθεται δίπλα μου. Το βιβλίο λέγεται «Φαινότυποι», εκδόσεις Gutenberg. Ένα βιβλίο βαθιά ανθρώπινο, πολιτικά αιχμηρό και ανατριχιαστικά επίκαιρο. Και γι' αυτό σήμερα στο πάνελ δεν θα παρουσιάσουμε μόνο το βιβλίο, αλλά θα κάνουμε και μια κουβέντα. Έχουμε λοιπόν, εκτός από τον Πάουλο Σκότ στην παρέα μας, τη μεταφράστριά του, την Αθηνά Ψηλιά, που μας έδωσε στα ελληνικά αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, και τον Ρόμπερτ Ιαν Μπάμπου, που είναι ψυχολόγος. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον Πάουλο. Λοιπόν, θα ζητήσω... ωραία. Θα ζητήσω από τον Πάουλο Σκότ να μας πει λίγα λόγια για το βιβλίο, για την ιστορία του βιβλίου, έτσι ώστε όσοι δεν το έχετε διαβάσει να μπείτε λίγο στο νόημα και να μπορέσουμε να κάνουμε την κουβέντα. Και μαζί με την ιστορία θα ήθελα να το ρωτήσω και ποια ήταν και η αφορμή, η αφετηρία για να γράψει αυτό το βιβλίο. Antes de tudo, muito obrigado pela presença de vocês. Uma alegria estar aqui nessa cidade que eu tanto gosto. É a segunda vez que estou aqui em Atenas. A primeira foi em 1989. Então, poder ver uma cidade tão mudada e renovada, mas com o mesmo espírito, a mesma magia. Olá, tudo bem? Me encanta. Eu sou muito grato pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui hoje. Uma alegria, prazer. E já nos conhecemos, já somos grandes amigos. E como eu disse na mesa anterior, das 18 horas, eu sou de uma cidade que é a capital brasileira mais ao sul e que muitas vezes se percebe mais uruguaia e argentina do que brasileira, mas muito brasileira. E nessa cidade eu nasci num bairro que é um bairro bastante violento. E numa das ruas... É um bairro operário, proletário, de trabalhadores. E tem regiões que são mais violentas, e essas regiões mais violentas são algumas das regiões mais violentas da cidade. E eu nasci numa das regiões violentas, eu nasci na rua mais violenta dessa região. De maneira que esse livro, depois de outras obras, outras experiências, ele é a oportunidade que eu tenho de dialogar com os fantasmas e com as questões não resolvidas do meu bairro, da minha infância, da minha família, do meu país. Eu imagino que esse livro começa, na verdade, com um poema que eu escrevi aos 18 anos e que chama Mundo Redondo. E ele fala de uma situação específica em que
alguém de uma família negra, brasileira negra, por questões da mecânica biológica, sai com um fenótipo passável por branco. Certamente branco na Bahia, em Salvador, quase certamente branco no Rio de Janeiro, que é uma cidade composta por pessoas negras de pele clara, mas que se acham brancas, mas não branco no interior do meu estado. Porque o meu estado, a região sul do Brasil, é uma região com muitos imigrantes alemães, russos, italianos do norte, né? Então, se eu chegar e disser que eu sou uma pessoa branca no interior do meu estado, certamente eu vou sofrer críticas, porque eu não sou lido lá como uma pessoa branca. E na minha cidade nunca fui lido como uma pessoa branca, porque as pessoas sabem que eu sou de uma família negra. A minha mãe, percebendo, só para fechar essa questão, né? A minha mãe, percebendo que teve um filho do mesmo pai, da mesma mãe, que saiu com um fenótipo muito passável para o branco, porque até meus 9 anos, o meu cabelo era liso. Ele voltou a ficar mais assim, porque eu fui ficando mais velho, né? E o cabelo foi caindo, ele muda o cabelo. Mas aos 9 anos, meu cabelo ele começou a ficar crespo e escuro. Antes ele era liso e claro. Então, essa coisa, quando você é mestiço, né, tem essas mudanças fenotípicas. E esse livro reflete algo que já vinha na minha poesia expressado, que é essa empatia, essa conexão que você tem com as pessoas que são da sua família. 80% da minha família são pessoas de fenótipo negro, pessoas de pele marrom, ou bem mais escura que a minha, cabelo crespo, e você tem uma quantidade de oxigênio que o seu irmão menor nunca terá, para ter liberdade, para não ser barrado na rua pela polícia brasileira, que é uma das polícias mais violentas do mundo. A quantidade de jovens negros que morrem diariamente no Brasil supera muitas guerras. A quantidade de pessoas que morrem na violência urbana brasileira supera muitas guerras. Então, é um ambiente que vai levando à construção. E eu imagino que o impacto que esse livro teve nos Estados Unidos e na Inglaterra veio muito dessa condição de que na literatura deles é muito comum essa situação de passing, né, de passando-se por branco, e você usa a vantagem, né, que tem para se passar por branco, a ponto de se dizer branco. E nesse caso é um sujeito que numa situação específica, e quero dizer, o protagonista não sou eu e não é a minha família, tá? São outras questões. Eu pego pontos da minha realidade para criar uma ficção. Então, eu lhes diria que talvez a repercussão mais significativa seria a ruptura a partir de detalhes muito específicos do fato de que não há democracia racial no Brasil, como todo mundo ainda acha hoje, né? As pessoas acham que no Brasil é uma democracia racial e não é. E o sofrimento que envolve as pessoas que assistem o seu pai, o seu irmão sofrerem uma violência sistemática da polícia e não sofre a mesma violência. Então, essa complexidade, considerando, só para fechar, que o racismo no Brasil ainda é um tabu, e eu, por muitas razões que a gente pode falar rapidamente aqui depois, eu vou tentar ser mais breve. Se você tirar
Isso é verdade para muitos lugares no mundo, certo? Mas considerando que a escravização moderna nesse planeta começou no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é a capital mundial da escravidão moderna, se você tirar o racismo do Brasil, o Brasil desmancha no ar. Posso garantir, ele desaparece no ar. Não existe mais Brasil. Porque o racismo no Brasil, ele é a base, ele é a linguagem básica, ele é a normalidade, a ponto de os brasileiros não perceberem mais a tragédia em que vivem. É isso, obrigado. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αθηνά, ακριβώς πάνω σε αυτά που είπε ο Παόλο, θα ήθελα πάρα πολύ να σε ρωτήσω. Λέει πως είναι ταμπού το θέμα στη Βραζιλία, αλλά νομίζω ότι στη χώρα μας είναι ακόμη περισσότερο. Πώς ήταν να μεταφέρεις το βιβλίο του στα ελληνικά σε μια κοινωνία που δεν τα υποδέχεται πάρα πολύ εύκολα αυτά τα θέματα? Ναι, νομίζω πως λειτουργεί. Ναι, οκ. Πρώτα απ' όλα αισθανόμουν ότι δεν δικαιούμαι να το μεταφέρω εγώ. Είχα στο νου μου πολύ τον Ιαν όσο μετέφραζα και ήμουν πολύ στον πειρασμό να μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Γιατί είμαστε και δύο ψυχολόγοι και γνωριζόμαστε στη δουλειά. Πώς να πω, δεν ξέρω αν δικαιούμουν να το μεταφράσω, αλλά εν πάση περιπτώσει το μετέφρασα. Μου έδωσε και εμένα μια ευκαιρία να διαβάσω περισσότερο. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν λάθη. Ελπίζω να μην είναι προσβλητικά. Και αν είναι, θέλω ίσως σε μια επόμενη έκδοση να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλογραμμένο μυθιστόρημα. Διαβάζεται, έχει ένα φοβερό ρυθμό, διαβάζεται απνευστή, αλλά νομίζω το θέμα είναι που τα κερδίζει όλα. Οπότε δεν είμαι κατάλληλη, γιατί εγώ εδώ πέρα έχω προνόμια. Δεν με έχει ενοχλήσει ποτέ κανείς για το χρώμα του δέρματός μου, με έχουν ενοχλήσει για το φύλο μου. Αλλά για το δέρμα μου δεν είχα ποτέ θέμα. Είναι άλλοι κατάλληλοι να μιλήσουν περισσότερο. Να καλωσορίσω στην παρέα μας και την Grace Τσιμέλα Εζενουοκέ, η οποία είναι ανθρωπολόγος και performer. Την ευχαριστούμε που είναι εδώ. Και θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον Ιαν και έπειτα στην Grace. Αν διαβάζοντας το βιβλίο βρήκατε κάτι από τη δικιά σας εμπειρία μέσα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό. Δική μας χαρά. Γιατί μέσα στο βιβλίο ξεκινάει με τη φωνή, που πρέπει να ακουστούν και οι φωνές όλων των ανθρώπων. Και καθώς το διάβαζα, νομίζω ότι καθρέφτιζε πολλά πράγματα από τη δικιά μου προσωπική βιωμένη εμπειρία. Σε αρκετά πράγματα. Είτε είναι στην Κυψέλη που μεγάλωσα, είτε στο Παγκράτη. Σκεφτόμουν πάρα πολύ τον αδελφό μου καθώς το διάβαζα και σκεφτόμουν και την πορεία μου σαν άνθρωπος, γιατί επέλεξα να είμαι ψυχολόγος, γιατί ασχολούμαι πάρα πολύ με το κομμάτι του ακτιβισμού και όλες τις προσπάθειες που κάνουμε. Και ακόμα και αυτή τη συζήτηση τώρα είναι μια προσπάθεια για να δώσουμε μια φωνή σε όλα τα παιδιά και σε όλα τα άτομα που μοιάζουν με μένα. Όλοι είμαστε ήδη. Σκεφτόμουν η διαφορά του να είμαι μέσα στο σπίτι, το δικό μου, με τους γονείς μου, και τη διαφορά να ανοίγω την πόρτα και να βγαίνω έξω στην κοινωνία. Που είναι δύο διαφορετικά πράγματα καθώς μεγάλωνα. Μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου 100% και καθώς έβγαινα έξω,
έπρεπε να πνίξω κατά κάποιο τρόπο αυτό το κομμάτι. Επειδή δεν είμαι γεννημένος στην Κένια, δεν είχα καταλάβει ότι είμαι μαύρος μέχρι την εφηβεία μου. Οπότε, όταν το διάβαζα, με κτύπησε λίγο αυτό, γιατί άρχισα να σκεφτώ πώς ήταν η ζωή μου πριν αντιληφθώ ότι και αρχίζω να καταλάβω ότι είμαι μαύρος. Γιατί δεν το σκεφτόμουν, δεν ήταν πουθενά στην αντίληψή μου, πουθενά, ούτε δεν το σκεφτόμουν να κάνω όσο ήμουν στην Κένια ή στην Αγγλία. Οπότε, καθώς διάβαζα, μου ερχόντουσαν όλες αυτές τις σκέψεις. Έχω και ένα γιο, πέρασε από εδώ πριν λίγο. Και σκεφτόμουν για αυτόν που είναι και εμένα και τη γυναίκα μου. Μοιάζει και δεν μοιάζει με μένα. Είναι λίγο διαφορετικός. Και σκεφτόμουν λίγο και κάποιες ερωτήσεις που δέχομαι γενικά. Από πού είσαι κλπ. Και σκεφτόμουν τις καινούριες ερωτήσεις που δέχεται η γυναίκα μου. Που τη ρωτάνε πού είναι η μαμά του παιδιού κάποιες φορές. Πού είναι δικό της το παιδί. Οπότε, διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, άρχισα να σκέφτομαι και μετά και στο θεραπευτικό πλαίσιο τα άτομα που έρχονται σε μένα, που αντιλαμβάνονται ότι τους καταλαβαίνω και τους συναισθάνομαι. Και σκέφτηκα πώς αυτή η βιωμένη εμπειρία, το προσωπικό ταξίδι του καθενός, που είναι περίπλοκο και όμορφο. Εγώ είμαι ο Ιαν, η Grace έχουμε βιώσει κάποια παρόμοια πράγματα και μαζί με σένα και μαζί με όλους σας, αλλά είναι αρκετά διαφορετικά γιατί εγώ τα βίωσα, αλλά εγώ έχω το δικαίωμα να τα πω και να τα βιώσω όποτε μπορέσω και με όποιο τρόπο μπορώ να τα βιώσω. Και σκέφτομαι πώς η κατηγοροποίηση ή η ονοματοποίηση των ανθρώπων σε διάφορα ομάδες, χρώματα, κοινωνικά τάσεις, γειτονιές, κάπως μειώνει και στερεί όλο αυτό τον πλούτο και κάπως σταματάει την γνωριμία. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω λίγο περισσότερο. Δεν είμαι μόνο το χρώμα μου. Αυτό θέλω να πω. Καθώς το διάβαζα, το συνειδητοποιούσα. Είμαι και πατέρας, είμαι μπαμπάς, είμαι και επιστήμονας, είμαι και εγώ καλλιτέχνης, είμαι πολλά πράγματα. Αλλά σκέφτομαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όταν με βλέπουνε, μόνο αυτό βλέπουνε. Και επειδή ζούμε στην Αθήνα και στην Ελλάδα, που σε αντίθεση με τη Βραζιλία, στην κοινωνία αυτή είμαστε καινούριοι, στα εισαγωγικά, δεν υπάρχει ο σωστός, δεν έχουμε συστηθεί σωστά σε αυτή την κοινωνία. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω, γιατί όλοι όσοι με βλέπουνε μέσα από τα αμερικάνικα στερεότυπα, από κάποια σλόγγαν και πράγματα που έχουν σχέση με την Αφρική, ότι πεινάμε, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν έχουν σταθεί πώς να το πω, αυτό το από πού είσαι με ενοχλεί πάρα πολύ. Γιατί ο άλλος δεν θα σου πει καν καλημέρα, ούτε τι κάνεις, πώς σε λένε. Πάει απευθείας σε αυτό. Και άμα δεν το απαντάς, θίγεται. Ενοχλείται που δεν απαντάς. Και μόλις απαντήσεις, εξαφανίζεται. Θα ήθελα κάτι να ρωτήσω πάνω σε αυτό που λες, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω και την Grace. Το βιβλίο του Πάολο είναι ένας τρόπος να γίνουν ορατοί κάποιοι άνθρωποι και είπες ότι δεν συστηθήκαμε σωστά. Grace, πώς θα μπορούσε να έχετε συσταθεί, ας πούμε, συστηθεί για να, δεν ξέρω, για να είναι καλύτερα. Και δεν εννοώ μόνο την ορατότητα, αλλά, ξέρω εγώ, ας ξεκινήσουμε με μια πρώτη για την καλημέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι ουσιαστικά και διαβάζω στο βιβλίο, όταν το πρώτο άνοιξε, μου άρεσε ο τρόπος που ξεκίνησε η αφήγηση, που είναι αυτά τα βιώματα, ο θυμός, η αντιμετώπιση, πώς σε βλέπουν οι άνθρωποι από έξω. Γιατί είναι το πρώτο, είναι το βασικό συναίσθημα που έχω. Εγώ είναι το πώς με βλέπει, πώς με αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι βλέποντάς με. Και όπως είπε και ο Ιαν, βλέπουν το χρώμα, οπότε βλέπουν ένα μαύρο άντρα, βλέπουν μια μαύρη γυναίκα. Και υπάρχουν πολλά που περνάνε από το μυαλό πριν ακόμα καταφέρουν ή μπουν στη διαδικασία να με γνωρίσουν. Μια μαύρη γυναίκα, το ότι μια μαύρη γυναίκα, ξέρεις, αυτή, η υπερσεξουαλικότητα, ξέρεις, όλα αυτά. Έχουν έτοιμη γνώμη. Ναι. Οπότε ξεκινάς ήδη από μια στάση λίγο... Δεν θα έλεγα υποτιμητική, αλλά μια στάση... Ένα στερεότυπο, ναι. Ένα ξεκάθαρο στερεότυπο. Και μου άρεσε πάρα πολύ και διαβάζω στο βιβλίο, στις πρώτες σελίδες, πως άρχισα να καταλάβαινα πως αυτό το βιβλίο μιλάει σε μένα. Γιατί και εγώ σκεφτόμουν τον αδερφό μου, πώς ήταν ο αδερφός μου. Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Αθήνα και ο αδερφός μου προφανώς το 89, το πρώτο μαύρο παιδί στο σχολείο, είχε φάει ξύλο, αλλά είχε καθαρίσει για μένα. Οπότε όταν εγώ ερχόμουν, ήμουν η αδερφή του Μπόμπι. Δεν με ακουμπούσε κανείς. Αλλά ο αδερφός μου είχε φάει όλο το ρατσισμό. Μαύρος άντρας ως αγόρι, η μητέρα μου να μην ήταν ικανή να μιλήσει ελληνικά ώστε να τον προστατέψει. Οπότε είχε όλο αυτό το κομμάτι στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Μπροστά του, όχι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Αλλά πηγαίνοντας και στο βιβλίο, υπάρχουν πάρα πολλές έννοιες και ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό για μένα στη μετάφραση. Σχετικά λέξεις όπως μαύρος, κολοραλισμός, που ουσιαστικά αυτά τα είχα μάθει εγώ στα αγγλικά, γιατί δεν υπήρχαν στην ελληνική γλώσσα. Blackness, colorism, intersectionality. Και όλα αυτά, όταν έκανα και εγώ την έρευνά μου σχετικά με την αφρικανική διασπορά και την ταυτότητά μου και τους Αφροέλληνες εδώ, άρχισα να χρησιμοποιώ λέξεις με βάση το αμερικάνικο πρότυπο. Δεν υπήρχαν αυτά για να τα εξηγήσεις για το τι συμβαίνει. Δηλαδή, πρώτον έλεγες είμαι Ελληνίδα και πού, από πού. Θυμάμαι συγκεκριμένα. Από τι είναι αυτό, sorry. Με μια ομάδα κοριτσιών που ήμασταν, όταν συστηθήκαμε, ήμασταν στο εξωτερικό, ήμασταν στην Αυστρία και είπαμε πως είμαστε από την Αθήνα και λέει «Where's Athens, Africa?» γιατί ήμασταν όλες μαύρες γυναίκες. Και το συγκεκριμένο θέμα που θίγεται στο βιβλίο, που ένας αδερφός μαύρος και ένας που είναι λευκός ή μυγάς, και ποια λέξη θα χρησιμοποιήσουμε για το μυγάς, ένας άνθρωπος μικτής καταγωγής. Γιατί ένας μαύρος άνθρωπος που μεγαλώνει στην Αθήνα, πλειοψηφία είναι λευκή, θεωρεί πως δεν ανήκει. Όσο και καλά και να μιλάς ελληνικά, όσο σχολείο και να έχεις πάει, πάντα θα είσαι η μύγα μες στο γάλα. Οπότε και με την εμπειρία μου και στο project το οποίο έχω και είμαι στο The Afro-Greeks, όπου υπάρχουν πολλοί Αφροέλληνες που έχουν δώσει συνεντεύσεις και έχουν συζητήσει για την εμπειρία τους ως μαύροι Έλληνες στην Αθήνα, υπάρχει αυτό το ότι δεν βλέπουν τους εαυτούς μας στη τηλεόραση. Και άμα το βλέπουμε με ένα συγκεκριμένο στερεότυπο. Μιλάμε σπαστά ελληνικά, είμαστε μετανάστες ή πρόσφυγες. Οπότε η ουσία... Κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με το είναι ένας άνθρωπος, απλά έχει μαύρο χρώμα. Ενώ ξεκινάει από το έχει μαύρο χρώμα, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εκεί. Οπότε, ναι, αυτό το βιβλίο... Εγώ, διαβάζοντας το ερώτημα μου που είχα, ήταν όταν γινόταν αυτή η περιγραφή όλων των συνθηκών και οι εμπειρίες στο σχολείο και με τον αδερφό, εάν η περιγραφή ήταν με το σκεπτικό πως η αναφορά γίνεται σε ένα λευκό κοινό ή σε ένα μαύρο κοινό. Γιατί εγώ νιώσα πως το εξηγείται καταπληκτικά, είναι τρομερά γραμμένο. Και το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά δεν ξέρω για κάποιον ο οποίος δεν έχει αυτά τα βιώματα και δεν καταλαβαίνει τι είναι να είσαι ένας μαύρος άνθρωπος. Και προφανώς είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείς. Ήταν η επόμενη ερώτησή ναι, μου. Okay, yeah. Γιατί θα πιαστώ από αυτό που είπες.
Θα πιαστώ από αυτό που είπες, ότι ήξερες την ορολογία στα αγγλικά, αλλά δεν υπήρχε κάτι ανάλογο στα ελληνικά. Και η γλώσσα είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Και ήθελα να ρωτήσω τον Πάολο, ήταν έτοιμη, δηλαδή στη Βραζιλία υπάρχει εξοικείωση με αυτούς τους όρους, έτσι ώστε να τους χρησιμοποιήσεις μέσα στο βιβλίο σου, για να περάσεις ένα επίγον μήνυμα που θέλεις. É muito difícil traduzir, porque assim é muito difícil o tradutor para o inglês, que ele é um querido amigo meu já, né? Porque ele me traduz já há um tempo. Ele traduziu o Nowhere People, que já teve um grande destaque na Inglaterra. Então, eu já sou conhecido lá. E aí, com a tradução do Fenótipos, né, Phenotypes, já é uma caminhada. Ele estava me dizendo como é difícil pegar a quantidade de termos do Brasil. Vamos tentar esperar. Eu vou deixar para responder ela depois, tá? A quantidade de termos do Brasil para o inglês não funciona, porque não tem palavras para botar o quanto sutil é. E o racismo brasileiro ele é sutil até mesmo para os brasileiros. Então, são muitas camadas de perversidade. Uma grande amiga minha que me ensinou muito, ela deu aula para estudantes do continente africano de português, e eram meninos e meninas de famílias na África muito ricas, sabe? Pessoas com uma dimensão, sabe, de poder, de autonomia, de liberdade, de orgulho, de dignidade muito consolidada. E eles diziam, né, eu vim me descobrir o peso de ser negro aqui no Brasil. E não é só no sul do Brasil, onde a maioria é majoritária, é a maioria, né? A maioria não, é uma condição do Brasil. O grau de perversidade do racismo no Brasil é uma coisa indescritível, porque ele tem uma sutileza. Talvez o maior pensador brasileiro hoje é um sociólogo, Muniz Sodré. É um homem negro, tem 80 e poucos anos, luta karatê. Mesmo com 80 anos, ele luta karatê. E é o maior pensador brasileiro. Ele fala em forma social escravista. Não é a simples colonialidade que você pode trabalhar em termos de estatísticas, né, de subemprego, de violência da polícia, inacessibilidade a serviços públicos com o mesmo grau de respeito. Não, é uma coisa mais sutil, assim, sabe? E no Brasil, com esse jeito brasileiro, a gente é campeão de levar isso. Porque no Brasil as coisas são muito sutis. Tem esse nosso jeito brasileiro, sabe? Esse jeito brasileiro de levar a vida assim como os cariocas, sabe? Esse jeito leve, sou seu amigo, tá tudo bem, a gente é irmão, eu te amo, estamos juntos, mas não estamos juntos. Para responder a sua pergunta, eu queria dizer duas coisas. Um grande escritor brasileiro, da nova geração, que realmente, assim, sabe, já ganhou prêmio no exterior, está ganhando vários prêmios lá no Brasil. Ele é da minha cidade, do Bonfim, lá, Júlia. E ele me disse, cara, eu tive que ler o teu livro, sabe, para perceber que eu não sou branco, sabe? Porque ele é da sua cor, tem os seus lábios, mas ele tem o cabelo preto e liso. Então, ele se achava branco, porque a mãe dele dizia, nós somos brancos, tu é branco, entende? Tu, sabe? E ele disse, não, cara, eu tive que ler o teu livro, caramba, para entender que eu não sou branco. Entende? Depois, todo mundo diz que os meus romances não terminam. Tá? Por quê? Porque, como eu disse antes na mesa anterior, eu me vejo como poeta.
sabe? E como prosador, eu penso como poeta, e como romancista, eu penso como contista, a short story writer. Então, meus romances têm essa suspensão, sabe, da elipse, do não dito, da história oculta. Eu trabalho muito com isso, com um fim que deixa, sabe, trabalhado na sutileza, né? Então, para mim, a história termina. Eu não vou dar spoiler, mas eu escrevo esse livro consciente de que minhas duas avós, por parte de pai e por parte... Não, as minhas duas bisavós nasceram escravizadas, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Mesmo a minha mãe tendo fenótipo, tendo né, ascendência espanhola, né, e a minha avó, enfim, tem toda essa coisa indígena muito forte na família da minha mãe, muito negro também, né, tem a avó dela nasceu livre ali, mas escravizada de mãe, enfim, e por parte de pai também. Então, eu não consigo, né, quando eu vou para cima do Brasil, para o norte do Brasil, eles dizem, não, mas tu é branco, tu não pode ousar dizer que tu é negro. Eu digo, bom, quem sabe de mim sou eu. Eu nunca vou dizer que eu sou branco. Você pode me torturar que eu não vou dizer que eu sou branco, e é problema seu se você está dizendo que eu sou branco. Terminando uma palestra no interior do Brasil, uma senhora negra dos seus 70 anos, muito altiva, assim, orgulhosa, sabe, uma postura bonita, assim, veio falar comigo. Ela disse, Paulo, eu sou professora aposentada e quero agradecer pelo teu final, porque você expõe a ferida, expõe a complexidade, né, dos muitos racismos, coloca esperança nessa família, né, fala em tragédia, mas coloca ali a força, porque, de fato, eu venho de uma família negra que tem dinheiro. Meus pais trabalharam e conseguiram dinheiro e me deram para mim e para o meu irmão a melhor educação possível que o dinheiro pode pagar. Então, eu venho de uma família negra que meus tios, meus primos, não têm a mesma condição econômica do meu pai e da minha mãe, mas que é uma família orgulhosa. Eu costumo dizer que meu pai não baixa a cabeça para branco, né? O pai ele tem uma loucura, uma inteligência, uma genialidade, assim, sabe? Ele tem uma coisa louca na cabeça dele. Ele não baixa a cabeça. Ele não baixa a cabeça nunca. Se tiver que acabar com uma festa, ele vai acabar com a festa. Mas ele não retorna, ele não contorna. Eu falo isso porque o estado do Rio Grande do Sul é um estado muito racista. Os 3 estados do sul do Brasil são ridiculamente racistas, perversamente racistas. Então, ela disse, obrigado por a história não ter terminado, porque você está respeitando o nosso povo. Você não está dando calorzinho no coração, sabe? Esperança de conciliação para leitoras e leitores brancos, porque não tem chance de conciliação. Ou tem igualdade de verdade, ou não tem nada. Porque se não está funcionando para alguns poucos, não funciona para a maioria. Quem conhece um pouco mais o Brasil, e aqui eu fecho, tem um termo que foi cunhado no ambiente inglês e norte-americano, e alemão também, que chama brasilinização, ou brasilização. Então, um país é categorizado, né, sob um efeito de brasilização quando ele é um país super rico, mas a diferença entre os pouquíssimos super ricos e o resto é muito grande. Então, isso foi criado em 1990 para dizer brasilinização, quando o mundo está se brasilizando. Rapidamente, para explicar o que eu estou querendo dizer. Quando algum de vocês vai para o Brasil e tenta abrir uma conta no banco, vocês vão se perguntar, como é que vocês deixam os bancos escravizar vocês dessa maneira?
Porque não é como aqui na Grécia, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, que eles escravizam todo mundo. No Brasil é demais. Não importa a cor da sua pele. Se você tem conta no banco e não é super rico, você é escravo do banco. Sabe? O Brasil é o país mais perverso, tem o sistema bancário mais perverso do mundo. Não tem outro. Então, você vê que essa lógica de escravidão afeta geral, independente da cor da pele. Então, bom, a gente poderia falar muito sobre isso, mas vamos... Né? Δεν ήταν μέσα στο πλάνο η ερώτηση, αλλά προκάλεσε αυτά που είπες. Υπάρχει στη Βραζιλία δομικός ρατσισμός, αλλά τώρα κάπως τα πράγματα δεν αρχίζουν να αλλάζουν με έναν τρόπο, προσπαθούν να υπερβούν με διάφορα μέτρα. Όχι. Είναι ο μηχανισμός αυτός που δεν αλλάζει. Λοιπόν, νομίζω πως όλοι μιλώντας, χωρίς να το έχουμε καταλάβει, βασιζόμασταν πολύ στο Φραντς Φανόν, τον ψυχαναλυτή, ότι και εκείνος μόλις έφυγε από τη Μαρτινίκα κατάλαβε ότι είναι μαύρος, μέχρι τότε νόμιζε ότι είναι Γάλλος και κάπως έτσι κατάλαβα ότι το βιώσατε και εσείς και κάπως έτσι το αποτύπωσε νομίζω και ο Πάουλο, ότι έρχεται η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι είσαι διαφορετικός. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις από το κοινό, θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Παρακαλώ. Σκεφτόμουν να σε ρωτήσω, γιατί καθώς διάβαζα, είχα την αίσθηση ότι είναι η δικιά μου αίσθηση, η ανάγκη σου να αιτιολογήσεις ότι είσαι μαύρος. Αισθάνεσαι μαύρος. Και είναι κομμάτι σου. Αυτή ήταν η αίσθηση που είχα μέσα μου. Και είναι ερώτηση σε σένα και σε όλους. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο τώρα που κάπως πρέπει να αιτιολογήσουμε τα πάντα. Αλλά άμα είσαι κάτι, γιατί πρέπει να καταβάλουμε τόση μεγάλη προσπάθεια να το δικαιολογήσουμε, ενώ είμαστε. Και βάζω και ένα δεύτερο κομμάτι, που είναι η ελπίδα μου για το μέλλον το δικό μας εδώ, γιατί η Ελλάδα δεν έχει το κομμάτι της σκλαβιάς, αλλά έχει εμάς ήδη εδώ. Και η ερώτησή μου είναι, αν εμείς αρχίζουμε και βάζουμε στους εαυτούς μας κατηγορία όπως Αφροέλληνες, Αφρικανοί, Έλληνες, αυτό με τη δικιά σας εμπειρία, γιατί είναι μια εμπειρία 50 χρόνια και παραπάνω σε μια χώρα που έχει αυτά τα θέματα, γιατί είναι πολιτική και όλο το βιβλίο για μένα ήταν και πολιτική στάση, ξεκάθαρα. Οπότε θέτω και μια ερώτηση σε σένα, αν θεωρείς ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο ή έναν τέτοιο όρο και σε πολιτικό πλαίσιο. Sim, é uma opção política que começa com essa maneira que a minha mãe, vendo que tinha um filho muito claro, o outro escuro, ela sempre disse que nós não éramos brancos, ela sempre fez questão de dizer isso, nós não somos brancos. Lembra sempre de onde tu veio, lembra quem tu é, do teu avô indígena, das tuas avós negras, não esquece isso. E ela disse que ela nunca disse nós somos uma família negra, como está no livro, mas ela disse sim. De fato, o ideal seria não ter de se posicionar. Mas quando você mora, você vive num país em que a polícia brasileira só existe para matar negro e indígena. Só para isso. Para mais nada. E proteger dinheiro de branco, não qualquer branco, né?
rico e toda pessoa branca que se opuser de verdade será tratada como negra ou indígena e morrerá. As lideranças políticas do Brasil são assassinadas como se assassina qualquer, né, pobre animal destinado ao abate. E isso está normalizado para nós. É muito sério. O atual governador de São Paulo, que é onde eu moro, a cidade mais rica do país, que possivelmente talvez seja o futuro presidente do Brasil, porque o governo do presidente Lula, infelizmente, não vai bem, porque ele não consegue se mexer e ele não conseguiu enfrentar de verdade quem ele deveria enfrentar, e agora está pagando o preço, e ele pode não se reeleger. Esse governador de São Paulo, ele liberou a polícia de São Paulo para voltar a matar qualquer jovem negro que eles quiserem. Mata e depois vê o que faz. Esse é o Brasil hoje, sabe? Voltando ao seu tempo colonial. O Brasil hoje, de hoje, 2025, ele está mais perto de 1500. Não estou falando nem quando a corte portuguesa foi para o Brasil em 1808. Estou falando de 1500 mesmo lá, quando começou a matança dos indígenas, do que de 2025. E esse fascínio que o Brasil tem pelos Estados Unidos, a coisa que nenhum outro país da América Latina tem dessa maneira, né? Essa adoração por essa máquina de matar, que é Hollywood, né? Essa coisa que botou na nossa cabecinha que mexicano é menor, que brasileiro é menor, que chinês é menor, que africanos, árabes são menores. Porque Hollywood tem esse papel, né? John Wayne, sabe? John Wayne? John Wayne. Vamos matar. Matar indígena de boa. Bom, Hitler era apaixonado, né, pelo projeto inglês. Hitler queria ser inglês, né? Só que ele decidiu fazer o que os ingleses, belgas, próprios alemães, franceses, blá, 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 faziam fora da Europa, na Europa. Por que não? Então, o Brasil é onde essa maldição que criou esse triângulo África, América, Europa, Europa, África, América, Europa, por 400 anos, o Brasil é o hardcore desse lugar, dessa lógica. E aí você vê na Bahia, onde a população negra é a maior população fora da África, né? Onde tem o maior número de pessoas negras, é em Salvador, na Bahia. Bahia, que é um estado importantíssimo do Brasil, é uma polícia negra que mata pessoas negras para servir, sei lá, 5% de gente branca. É inacreditável. Uma vez o meu pai estava de férias em Salvador e ele comentou isso dentro de uma farmácia. Ele disse, como é que vocês deixam esses brancos mandar em vocês aqui? Se eles são minoria. Ele quase foi linchado. Tipo, não vem você de fora, gaúcho, dizer para nós o que está de errado aqui. Vai lá para o teu estado, resolve lá com os teus brancos lá, que são pior que os nossos brancos daqui. Então, tem uma sofisticação que vai se tornando a normalidade. Isso está acontecendo em Gaza. Tem uma palavra para resumir isso: racismo. Capitalismo, ou ultracapitalismo, né? Porque não se trabalha mais, né? É tudo rendimentos financeiros, né? O mundo é isso, né? Eu morei em Londres nos anos 80. Hoje, cada vez que eu vou para Londres dar uma palestra, eu vejo aquilo lá como Disneylândia, sabe? Dos podres de ricos. Podre de ricos. Londres virou isso, né? Virou uma cidade... Bom, sempre foi a capital do Império, né? Depois delegou seu mandato pós-Segunda Guerra para os Estados Unidos. E os Estados Unidos fez o que fez com o mundo.
né? Então, nós que somos quintal dos Estados Unidos, né, a violência, para nós, se coloca como estado de exceção permanente. E quando eu escolho fazer, em psicologia, a análise da ética da violência invasora, esse é o título da minha tese, a ética da violência invasora, tá? Que não desapareceu e contamina todos os brasileiros, a partir do romance Cidade de Deus, que é esse filme famoso, né, baseado no Paulo Lins, procurem, vocês vão achar. Eu tenho consciência de que a brasilinização do mundo não é só a diferença de igualdade financeira, mas é também a normalização do descarte. E hoje os super ricos, leia-se, né, BlackRock and Company, né, os que são donos de todos nós, dos nossos corpos, queira você ou não, você pertence a eles, tá? Eles decidiram que o mundo não precisa de 60% das pessoas. Está de boa se desaparecer 60% das pessoas. Dá para viver até melhor. Nós temos tecnologia para isso. Chegamos nesse ponto. Então, deixa matar. Deixa morrer. Esse é o mundo hoje. Então, eu olho para o meu Brasil e olho para o mundo, sabe? Eu fico assim, poxa, ou você aposta na arte, na poesia, né? Na dor, no desconforto, que é olhar no olho da outra pessoa, olho no olho. Porque eu acredito que se você não conseguir olhar no olho da pessoa, né, e sentir a dor, desconforto, bom, até olhar para um filho nosso é muitas vezes dolorido, né? Porque conectar com o outro é dolorido. Democracia sem dor não existe. Democracia sem desconforto não existe. Alguém mentiu para nós que tem atalho, que tem resumo, que tem rapidez. Hurry, hurry, hurry. Sabe quem é que diz hurry, hurry, hurry? O fascismo. O nazismo. Descarta e vamos em frente. Uma certeza que a incerteza da literatura, uma certeza que a incerteza da literatura destrói. Ainda bem. Obrigado. Λοιπόν, φοβάμαι ότι φτάσαμε στο τέλος. Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω την Grace, τον Ιαν, την Αθηνά και τον Πάολο για αυτή την κουβέντα. Και αν μου επιτρέπετε μια προσωπική νότα, σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, που το έφερε πάρα πολύ ωραία η Αθηνά Ψηλιά στα ελληνικά, μπορεί να μην διαπιστώσουμε ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί, αλλά ότι είμαστε σιωπηλοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.